Você quer receber 10% ao mês de retorno garantido, né? Ali em contrato com essa garantia? Que tal 20% ao mês? Tipo para enriquecer rápido. Isso, obrigado. Você vai ficar rico rápido, todos nós. Isso aí não é uma pirâmide. Tá legal, eu vou explicar. De novo, esquema em pirâmide. Nem ao menos é um esquema, é um... Então, vem aqui, investe com... Porra, sacanagem, né? É óbvio que isso aqui não existe. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, tá? Até aqui eu tava fazendo uma brincadeira. Você quer uma cilada? É uma cilada, Bill. Eu vou te mostrar quais foram as 3 maiores pirâmides financeiras do Brasil e principalmente, né, como tomar cuidado para não cair em pirâmides ou salvar seus amigos, seus parentes que entendem menos como as coisas funcionam e são presas, vítimas fáceis de potenciais pirâmides. Para gente chegar mais longe, eu quero pedir para que você compartilhe com seus amigos que não têm o nível de conhecimento que você tem. Porque você tem, né? Você está aqui no YouTube, querendo aprender, nos acompanha aqui no Clube do Valor, é um clubista. Caso você tenha caído de paraquedas aqui, prazer. Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, eu sou gestor profissional de investimentos. Agora eu vou desenhar como é que funciona uma pirâmide, tá? Presta atenção na imagem da tela. Em geral, as pessoas, elas colocam dinheiro para entrar nessa pirâmide, né? Para não perder a, entre mil aspas, oportunidade única. E aí você vai lá, coloca dinheiro na expectativa de receber, garantido em contrato, uma determinada rentabilidade, geralmente muito alta, muito mais alta do que qualquer possibilidade que existe em renda fixa ou qualquer coisa factível de receber em renda variável. A gente vê aí o pessoal pretendo 1% ao mês, 5% ao mês, 10% ao mês. Mas enfim, volta aqui pro desenho, tá? Você entra lá querendo receber esse retorno. Só que tu é induzido a convencer outras pessoas a entrarem, né? Convencer de preferência 2, 4, 6 pessoas a entrarem para que essas pessoas também recebam esses lucros e tragam mais e mais pessoas. Só que como o retorno prometido ele não existe, é impossível. Em nenhum lugar do mundo tu recebe 1% ao dia, 5% ao mês, 10% ao mês assim, recorrentemente. Esses falsos retornos, eles vêm dessas pessoas entrando para dentro da pirâmide. E aí, o que a gente vê aqui? Que geralmente as pirâmides, elas se escondem por trás de um assunto complexo, um assunto que nem todo mundo domina, que nem todo mundo tem conhecimento. Então bombou recentemente uma série de pirâmides que usavam o mundo de cripto, né, a promessa de que eram operações com criptomoedas para trazer pessoas para dentro dela. Até mesmo pirâmides que acabaram se envolvendo com futebol surgiram. Te liga só nessa. O jogador do Fluminense investe dinheiro em clube de Santa Catarina e cai em golpe de pirâmide. O ponto é que o dono da empresa que controla esse clube, acho que é o Tubarão, está sendo investigado por ser apropriado de dinheiro de investidores. Não tem nada a ver com o time, mas sim com o dono desse time lá, que pelo jeito era um baita piramideiro. E antes de falar quais foram as 3 maiores pirâmides do Brasil, eu quero te explicar por que as pessoas caem em pirâmide. E o primeiro ponto se chama desconhecimento. Vou colocar aqui na imagem, na tela, o desempenho do Brasil no Programa Internacional de Avaliação de Alunos, que mede o letramento financeiro dos participantes. Você pode ver que o Brasil ele está com um desempenho bem abaixo da média dos 10 países e economias da OCDE que participaram dessa avaliação. Especificamente falando, somente 2,6% dos estudantes do Brasil apresentaram melhores resultados em letramento financeiro. E a gente vê que, de fato, a educação financeira ela não é uma realidade presente em todas as escolas do Brasil. Não é algo que a gente recebe em casa, infelizmente, na maioria das vezes, é claro. E é claro, aqui a situação da pandemia ela não melhorou as coisas. Pode ver que 76% dos brasileiros não administraram bem as finanças pessoais durante a pandemia. O que nos leva ao segundo motivo, que é a ganância. Ganância é aquele desejo muito intenso em ganhar muito dinheiro, de preferência de forma rápida, de preferência de forma fácil. É que se for pensar o que todo mundo quer, né? Ficar rico sem esforço, sem precisar trabalhar. Só que, por conta de um baixo nível de letramento financeiro, por conta de um baixo conhecimento sobre o assunto, muitas pessoas acreditam que isso é possível. Aliás, isso acontece inclusive com pessoas bem inteligentes, bem financeiramente educadas, mas que basicamente olham para o lado e vem um vizinho, um amigo recebendo 20% ao mês de retorno ali mês após mês, e aquela ganância, aquele desejo de ganhar tanto fica tão forte, a emoção fica tão forte que a pessoa vai lá e acaba entrando no esquema de pirâmide. Esses são os 2 principais motivos, e dito isso, quero te falar da primeira pirâmide aqui das 3 que eu vou citar nesse vídeo, que é a Telex Free. Aqui eu tive alguns amigos que caíram. O ano dela, em que ela começou a desabar, foi 2014.
ou seja, eu tinha mais ou menos 21 anos nessa época, bem na fase que tu tá entrando na vida adulta e tu tem desconhecimento, tá meio ingênuo, tu é ganancioso. E aí alguns amigos meus caíram nessa, graças a Deus. Eu não, inclusive eu alertava eles porque tinha toda a cara, todo o cheiro de ser pirâmide, né? Como eu comecei a investir um pouco mais cedo, eu fiz minhas cagadas um pouco antes. Mas enfim, o ponto é que a Telex Free repercute até hoje. Era um caso absurdo que prometia 200 a 250% de retorno e a empresa chegou a patrocinar o Botafogo no ano de 2014, né? Quer dizer, as coisas não estão muito bem pro Botafogo há bastante tempo e talvez tenha sido a maldição aí da Telex Free que começou tudo isso. Te liga só que absurdo, tá? A Telex Free chegou inclusive a fazer um anúncio no Fantástico. Numa época que as pessoas assistiam ainda mais televisão. Te liga só um trecho desse anúncio. Seus hábitos. Pensar grande tem se tornado algo comum na mente daqueles que fizeram desse negócio. Você viu aí, né? A propaganda com um texto bonito, bem produzida, passando no carrão. Vrum, e infelizmente, né, ajudando a enganar milhões de pessoas. Olha só que louco, né? Um fato comum de pirâmide é que tá todo mundo cagando por que a empresa faz. E no caso da Telex Free, pode ver que o trecho que mostrou a propaganda, a propaganda inteira eu acabei de assistir aqui, ela não fala nada sobre o serviço da empresa, que era voz por IP. Sim, era tipo um concorrente do Skype que ninguém usava. É claro, as pessoas estavam interessadas em 200 a 250% de lucro fácil. Mas enfim, o ponto é que esse esquema ele era mundial, não só brasileiro, e as dívidas que essa empresa ficou, né, no fim das contas, bateram 3 bilhões de dólares. Isso mesmo, 3 bilhões de dólares, né? A justiça obviamente decretou a falência da empresa e apenas 12 anos de prisão para as cabeças aí dessa pirâmide. O que é um dos motivos pelos quais existem tantas pirâmides no Brasil, né? Impunidade. Um cara desses, ele destruiu a vida financeira de muitas pessoas. É claro, as pessoas, elas têm sua parcela de culpa. A ignorância, não questionar se 200, 250% faz sentido, é algo que cada pessoa tem que ir atrás, né? A gente tem que ser protagonista da nossa vida. Mas enfim, 12 anos de prisão, sabe que o cara vai lá ficar 3, 4 e vai sair, é muito pouco para picaretagem, pro tamanho do impacto que isso aí gerou. Estimam-se que 2 milhões de brasileiros tenham sido prejudicados numa época em que tinham 500 mil investidores na bolsa, ou seja, essa pirâmide pegou 4 vezes mais a quantidade de investidores no Brasil. E quem caiu no golpe, né, ainda obviamente não recebeu o dinheiro de volta e, na minha opinião, sequer vai receber. Enquanto, como bem falei, um dos principais golpistas já está livre lá, criando novos golpes e prejudicando novas pessoas. Enfim, vamos lá para a segunda pirâmide que eu quero citar aqui, que é a Avestruz Master. Sim, essa pirâmide envolve avestruzes. A empresa Avestruz Master prometia aos clientes lucros insanos em pouco tempo. Esse esquema era baseado na aquisição e venda de títulos de avestruzes. E essa pirâmide foi descoberta em 2005. Ou seja, numa época em que algo nebuloso, difícil de entender, era compra e venda de avestruzes, que deve ser difícil de entender até hoje, e os diretores só foram presos em 2019. Aqui, a quantidade de prejudicados foi um pouco menor, foram apenas, entre aspas, 50 mil pessoas que perderam R$1 bilhão, e obviamente eles não receberam dinheiro de volta, e se você caiu nessa pirâmide, sinto lhe dizer, mas você não vai receber o seu dinheiro de volta. Foca no teu trabalho, foca em levantar, foca em reconstruir aí a sua vida, tamo junto? E essa pirâmide, ela envolvia de fato ali uma atuação com avestruzes. E se você estivesse perguntando, poxa, o que aconteceram com os avestruzes? Te liga só, eles foram doados para a cooperativa dos criadores de avestruzes do Nordeste. E antes de falar aqui a terceira pirâmide, eu quero trazer algumas ideias sobre como se prevenir. Então eu quero te passar aqui 3 passos para não cair em pirâmide. O primeiro passo é investir na sua educação financeira. A educação liberta, a educação te faz perceber de cara o que tem toda a cara, cheiro, pinta de picaretagem do que é sério. Legal falar isso no dia especial, né, em que o Mestres do Capitalismo está de volta, depois de 3 anos. Vou botar aqui o link na descrição. O segundo passo, além de se educar, é buscar informações específicas sobre investimentos. É entender como investir, entender como é que funciona a renda fixa e quais são os riscos, renda variável e quais são os riscos, o que você pode esperar de retorno no longo prazo, em cenários otimistas, pessimistas e médios. Você vai ver que isso é muito diferente dos valores que as pirâmides geralmente prometem entregar. E o terceiro passo é enviar esse vídeo para os seus amigos que não têm o mesmo nível que você de educação e podem cair em pirâmides. Então, enquanto você vai fazendo isso, vai compartilhando o vídeo. Quero falar aqui da terceira pirâmide financeira, que essa aí eu era criança, não me lembro disso aí acontecendo não, que nem as outras duas. Tô falando de uma pirâmide que envolvia bois. Isso mesmo, tá? Era um esquema que envolvia a engorda do gado em fazendas chamadas de fazendas reunidas boi gordo. A promessa aqui dessa pirâmide, ela era de lucros superiores a 40% em 18 meses, através da criação de bezerros em fazendas localizadas na região sudeste e centro-oeste. Aqui, a gente teve entre 30 e 40
mil vítimas que perderam mais ou menos 4 bilhões de reais. E é claro, como toda boa pirâmide, aquele dinheiro era falso e eles não receberam o dinheiro de volta. Essa pirâmide aqui se aproveitou de um hype, né, de algo que estava no inconsciente comum das pessoas na época, que era a novela Rei do Gado. Isso eu me lembro dessa vinheta. Sou desse chão onde o rei é peão. Desse chão onde o rei é peão. Até o Antônio Fagundes, que era o grande protagonista, né, do Rei do Gado, ele participou de uma propaganda dessa pirâmide. Há 2 anos atrás eu investi em gado e realizei um velho sonho. Faça como eu, invista com a Boi Gordo. Fazendas Reunidas Boi Gordo. Uma pena, até um pouco tragicômico, né? Ver o cara pitando no final da propaganda. Mas o fato é, não existe riqueza rápida e fácil. O que existe é riqueza como um processo. Um processo que você organiza suas finanças, passa a ganhar mais dinheiro, investe com sabedoria e deixa o tempo passar. É justamente isso que a gente ensina no Mestres. Tamo junto? Por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima.